Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, hoje é dia de super quinta-feira de Libertadores e Sul-Americana e vocês podem fazer suas apostas na 1xBet, mas tem que ser pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, usando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com T-mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito e com o cupom futebolaço, T-mudo e CO no final. Hoje teremos aí Fluminense e Olímpia pela Libertadores, pela Sul-Americana, LDU e São Paulo e América Mineiro e Fortaleza, tá? Esses são os jogos para vocês apostarem hoje. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. E é fundamental para que esse canal continue de pé. Vai fazer a sua aposta? Faça na 1xBet, mas pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado. Além de apostar, se divertir com a empresa séria, vocês ajudam demais o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal de pé? Me dá essa moral lá pela 1xBet. Bom, galera, tem muito assunto para a gente discutir. Vou deixar até o tema Maracanã para o nosso próximo vídeo, porque nós tivemos atualizações importantes de outros temas agora no final da manhã e início da tarde. Primeiro, vamos falar de Dimitri Payet. O Vasco agora tem mais um motivo para correr contra o tempo para inscrever o Payet, e vocês vão entender. O Payet está fora do jogo contra o Palmeiras. Como assim, Diego? O Vasco não estava correndo contra o tempo para inscrevê-lo até amanhã, para caso o Ramon Dias queira, para que ele pudesse viajar e ser relacionado para a partida, mas ele está fora. Eu vou explicar o porquê. O Payet, na 34ª rodada do Campeonato Francês, que acabou de terminar, né, temporada passada, ali no meado do mês de maio, ele se envolveu numa confusão e deu um tapa na cara de um auxiliar técnico do Lens. E o jogador foi julgado lá na França e pegou 3 jogos de suspensão no campeonato francês, rodada 35, 36 e 37. Ele cumpriu 2 jogos da punição, falta ainda um. A Federação Francesa entrou em contato com o Vasco e informou que ele tem ainda um jogo a cumprir. E ele vai ter que cumprir no Campeonato Brasileiro. Sendo que aqui vem a pegadinha do malandro. O Vasco, para que o Payet tivesse condição de jogo contra o Palmeiras, o nome dele tem que entrar no bid até amanhã. Informei a vocês que o Vasco primeiro correu lá em Brasília para conseguir o visto de trabalho, saindo do visto, ia-se na Polícia Federal para pegar o CPF e, junto com essa documentação, levar na CBF para inscrever o jogador até sexta para que ele pudesse viajar. O Payet já está fora do jogo do Palmeiras de qualquer forma e pode ficar de fora também do jogo do Bahia, e eu vou explicar aqui agora o porquê. Para o jogador cumprir a suspensão, ele tem que estar inscrito. Se o Vasco inscrever o Payet até amanhã, ele fica inscrito no campeonato e apto a jogar, mas ele tem um jogo para cumprir. Ele cumpre no jogo do Palmeiras, morre a punição e aí ele está liberado para o jogo do Bahia. Se o Vasco não conseguir inscrever o Payet até sexta-feira, o jogo do Palmeiras não conta, porque a partida será jogada no momento em que o jogador ainda sequer estava inscrito no campeonato. Então, se a inscrição do Payet no BID só aparecer a partir de segunda-feira, ele passa a estar inscrito, mas ainda tendo que cumprir esse jogo de suspensão. Aí ele cumpre contra o Bahia e joga contra o Fluminense, tá? O ponto positivo é que o Payet vai ganhar mais uma semana para se preparar e se condicionar fisicamente no jogo até mais importante, que é um confronto direto contra o Bahia lá. Quem sabe o Payet não pode até já ser titular da equipe nessa partida, tá? Então, lembrando que a situação é essa, vou repetir, ele tem que cumprir um jogo no Campeonato Brasileiro, mas ele só está apto a cumprir o jogo depois de ele estar inscrito. Enquanto ele não for inscrito, ele não tem condição de cumprir esse jogo. Então o Vasco precisa correr para inscrevê-lo até sexta-feira, vulgo amanhã. Estando inscrito, aí ele já cumpre a punição do domingo contra o Palmeiras e está liberado para o jogo do Bahia. Se o Vasco não inscrever ele até sexta-feira, aí ele vai perder mais uma rodada, tá bom? Aproveitando o assunto Payet, as redes sociais do Vasco
tiveram um crescimento muito forte nesse período agora do Dimitri Payet. O Vasco lidera o TikTok, é o segundo colocado no Facebook, é o quarto colocado no Instagram. Isso é um movimento até coordenado, não foi só o Payet. Na minha opinião, é um conjunto de fatores. O Vasco fez 3 jogos sem perder, teve a questão também do Dimitri Payet, aniversário do clube, camisas negras, tem muitas coisas bacanas acontecendo nesses dias agora. A galera tem até brincado, pô, Diego, quanto tempo que eu não vejo você trazendo só boa notícia aqui no canal. Para finalizar a situação do Payet e eu ir para outros temas importantes, para mim tá claro, tá, que na cabeça do Ramon Dias e do Emiliano Dias, o coletivo e o grupo é sempre mais importante do que um eventual nome. Tá se falando muito de Payet, sendo que tanto o Ramon Dias quanto o Emiliano Dias fazem questão de, quando perguntado sobre o Payet, falam que ele é um jogador de hierarquia, ou seja, um jogador de renome, né, um jogador internacional, mas eles sempre no meio da pergunta eles já cortam e reforçam a importância do grupo. Eu vou recuperar para vocês aqui uma fala do Ramon Dias na coletiva após a vitória, após o empate contra o Bragantino, que ele é perguntado sobre o Payet e faz questão de exaltar o Prachetes e que sentiu falta do mesmo. E na pergunta que o Emiliano Dias recebeu na coletiva agora perguntando sobre o Payet na vitória do Atlético Mineiro, ele faz questão de reforçar do Medel, do Paulinho, do Prachetes e de outros jogadores que chegaram, de que jogador nenhum sozinho resolve a situação do Vasco. Então, com vocês, Ramon Dias e Emiliano Dias falando sobre a situação do Payet. Confere. Es un jugador de jerarquía que tiene mucha experiencia y nos va a dar esa tranquilidad de juego que necesitamos. Hoy se sintió mucho la ausencia de Prachedes, que juega muy bien en el volante de la izquierda, que maneja los tiempos, maneja la jugada, nos hemos sentido muchísimo. Pero el grupo está comprometido a seguir luchando, a seguir peleando, vamos a seguir trabajando para que mejore y tenemos que jugar mucho mejor. Hay momentos que juega bien y hay momentos que por ahí no, y eso lo tenemos que mejorar para tener continuidad en el trabajo y en el resultado también. Pero estamos contentos porque seguimos peleando. Se tiene que acoplar al grupo, ayudar al grupo y ganarse un lugar. Entonces sabemos que tiene mucha jerarquía, es un jugador diferente y tendrá que ayudar al grupo para estar y poder ayudarnos, porque sabemos que es un jugador que nos va a ayudar mucho. Y sobre las expectativas, nosotros estamos contentos con todos los refuerzos que vinieron. Gary, Maicon, Seba, Pablo, Prachedes, Paulinho, que están haciendo un trabajo enorme, no es solo uno. Obviamente la figura de él, por el nombre que tiene y porque viene de Europa, tiene una trascendencia diferente, pero hay que darle valor a todos los refuerzos que tuvimos, porque no nos tenemos que olvidar que el central que tenemos tiene 2 Copa América. Ganó 2 Copa América, 2 acá en Sudamérica. Entonces hay que darle valor también a esas cosas. Estamos muy contentos y esperemos que se habilite rápido lo de Payet para que pueda ayudar al grupo. Bom, cabe até um vídeo específico só para isso. Eu quero ver como eles vão encaixar o Payet no time. Lembrando que, na minha opinião, e está claríssimo pelas explanações do Emiliano Dias e do Ramon, de que o Prachedes é um jogador fundamental para ele no time. Então já vi algumas pessoas fazendo um time com Zé Gabriel, Paulinho e Payet no meio e mantendo os 3 atacantes. Não vai acontecer isso não. Pode acontecer é o Paulinho ser deslocado talvez para a beirada, o Payet vir para o meio, fazer Zé Gabriel, Payet, Prachedes e o Paulinho ir para a ponta. Até porque o Paulinho joga em todas ali do meio para frente. Ele atuou assim tanto no mundo árabe como também em Portugal. Mas ele está jogando tão bem ali como um volante pela direita que eu não mexeria. Tá? O Payet, muito tempo na carreira, foi ponta esquerda. Ele foi envelhecendo, perdendo arranque, e aí ele veio para o meio e com o São Paulo ele jogou até de falso 9 na última grande temporada dele, que foi a temporada 21-22. Tá? Enfim, tô curioso para saber como o Ramon vai encaixar o Payet no time. Hoje eu acho que tem uma vaga ali que acaba flutuando de jogadores que não se firmaram. O Orediano, que tem altos e baixos, o Serginho, que jogou na última partida e fez gol, mas eu acho que ainda não é um jogador que a gente crava, que tem que ser o titular da equipe. Acho que se é para tirar alguém do time, acho que é mais fácil tirar essa vaga que hoje é do Orelhano,
e do Serginho, tá? Sobre mercado da bola, 3 confirmações. Os 2 jogadores do Talleres de Córdoba, Diego Valois e Micael Santos, foram 2 atletas que o Vasco tentou contratar nessa temporada, estão indo para o Juarez do México. E outra situação que eu já tinha falado para vocês aqui no canal, e eu não fiquei embarcando nesse oba-oba de Alex Sanches, está confirmado. O jogador acertou o seu retorno para a Inter de Milão, tá? Estava no Olympique de Marseille, acabou o contrato, voltou para a Itália para jogar na Inter, tá? Informação, inclusive, do grande jornalista aí, Fabrício Romano, tá? Então essas são as novidades aí de mercado da bola. E aí, tem um ditado que eu uso negativo, que eu aprendi com meu pai, que é a fase quando é ruim, o urubu de baixo consegue cagar o urubu que está em cima. Aí agora quando a fase é boa, acontece normal, o urubu de cima caga o de baixo e tá tudo numa normalidade. A maré de notícias boas do Vasco, entendam bem, tá? Não tira de contexto que eu vou dizer aqui agora não. O Palmeiras meteu 4-0 no Deportivo Pereira, que foi péssimo pra gente, porque eles já estão praticamente classificados para a semi, e só vão ter que cumprir tabela no meio da semana contra o Deportivo Pereira. Ou seja, eles vão vir com a faca entre os dentes para jogar contra a gente no domingo, até porque eles são o segundo colocado, a equipe mais próxima ali de tentar tirar o título do Botafogo, e o Botafogo tem enfileirado empate, tanto no Brasileiro e agora empatou de novo aí na Sul-Americana. Então se eles emplacarem uma sequência de vitórias e o Botafogo seguir empatando, dá para ir tirando em 2 pontinhos por rodada. Tá? Então eles vão ainda tentar dar algumas cartadas no Brasileiro. Sendo que para nossa sorte, né, e graças a Deus não aconteceu nada, o voo do Palmeiras não decolou. Foi detectado um probleminha ali na questão de segurança da nova aeronave, né, que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comprou para o clube. É a primeira viagem internacional que esse avião inclusive faz, mas eles vão detectar o problema, então solucionaram, os jogadores tiveram que dormir mais uma vez lá na Colômbia e só deve embarcar hoje, talvez no meio do dia, no final do dia. Não tem nem ainda a data programada para esse retorno até eles resolverem o problema da aeronave. Então esse motivo, obviamente, faz com que os jogadores fiquem um tempo mais lá, tenham apreensão, tenham um pouco de desgaste emocional. Não sei até que ponto eles não vão ficar receosos com o retorno dessa aeronave. E isso pode nos facilitar de alguma forma, né? Questão do mental e do emocional. Mas o time do Palmeiras é um time cascudo, habituado a jogar momentos de estresse, de tensão. Mas quem sabe a gente não consegue um bom resultado lá. Nós jogamos 3 vezes no Allianz Parque desde que ele foi construído. Foram 2 empates e 1 derrota. A gente mais tem empate lá do que derrota. Ainda não vencemos, é verdade. Mas, aliás, acho que vencemos 2015, né? Com o Denê da caneta no Barros, mete o gol de cavadinha. Acho que ali já era o Allianz Parque. Se for isso, são 4 jogos com 1 vitória, 1 derrota e 2 empates. Ou seja, nosso retrospecto lá é mais positivo do que negativo. Enfim, a derrota também foi 4-0 na estreia do Brasileiro ali de 2015, eu acho que é isso, 15, 14, já não, 14 estava na Série B, acho que 2015. Enfim, tá? Então é isso, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Vai ser jogo duro, Zé Rafael tá fora, tá suspenso, um jogador importante do Palmeiras não vai atuar. E tomara que a gente consiga aí uma vitória, um empatezinho já é um resultado excelente. É uma rodada difícil. Se a gente pontuar nessa rodada, a gente consegue tirar ponto de alguém. Porque pelo que eu olhei, na rodada passada teve surpresas, né, mas pelo que eu olhei, a galera da zona tem a tendência nessa rodada, pelos confrontos, de pontuar pouco. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui.